Bom, gente, eu estou aqui então com a Maria Clay, psicóloga, e é o seguinte, essa época de final do ano e início de ano é uma época que é um misto de coisa meio que boa e ruim ao mesmo tempo, porque é boa no sentido de comemorações e tudo mais, mas ela é ruim porque a gente se coloca a fazer balanços, né, do que conquistamos, o que não conquistamos, e aí expectativas e não expectativas, coisas assim, né? E aí eu vejo que parece que todo mundo persegue essa meta de ser feliz, né? Quero ser feliz e tal. E eu queria entender com você como que a gente pode alcançar isso, porque eu nem sei se é possível e eu nem sei também se as pessoas sabem o que é ser feliz, o que é que elas querem, né? Então eu queria discorrer com você um pouquinho sobre isso, assim. Tem até um nome para essa época de final de ano, chama dezembrite. Tem Ah, uma galera que chama de dezembrite, que é começa quando as luzes de Natal, aquelas decorações natalinas começam a aparecer nas ruas, nos shoppings. E tem muita gente que nesse momento, que até antecede dezembro, né? Começa mais ou menos em novembro, já se sente ansioso, já se sente melancólico, sente uma certa angústia, porque, como você disse, né, o final do ano é uma oportunidade da gente poder rever o que, o que foi o nosso ano, e se a gente se colocou metas também e não conseguiu, o que é super natural e humano, preencher todas as nossas metas, né, realizar tudo que a gente tinha sonhado, a pessoa pode tender a se sentir frustrada e também pode entrar num lugar de, de autossabotagem, que é aquele lugar do chicote muito afiado, né? Muito pesado consigo mesmo, com o que a gente chama na psicanálise do superego, né? Uma censura muito grande, uma voz interna bastante forte, importante, que leva essa pessoa a, a se frustrar, a achar que só as coisas que ela não conseguiu fazer têm peso. E uma dica que eu tenho para esse final de ano é exatamente mudar o foco dessa da luz. Em vez de olhar para as coisas que você não conseguiu realizar, olhar para as suas conquistas. Porque a gente acha sempre que as coisas têm que ser muito grandes, né? Então, para eu ter uma conquista, tem que ser algo assim de outro mundo. Se for uma conquista pequena, como por exemplo, ter conseguido falar com os pais, quando os pais moram fora mais vezes do que o ano anterior, isso é muito simples, isso é muito fácil, isso não conta. É claro que conta. São as pequenas coisas que são verdadeiramente imensas. E ninguém consegue chegar lá no topo da montanha se ela não der o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto passo. Então, a importância da gente valorizar as nossas pequenas conquistas. Então, nesse momento de final de ano, olhar assim, né, com verdade, isso é muito importante, e aí vai depender de cada um, porque depende da estrutura psíquica dessa pessoa. Tem pessoas que são mais bem estruturadas para conseguir ver a verdade, outras nem tanto. Mas, inclusive, tem uma frase que a gente diz que a maturidade da pessoa é definida a partir da quantidade de verdades que ela consegue absorver de si mesma. Isso é muito verdade. Mas olhar do ponto de vista que for possível para você, com muito carinho, muita compaixão, sendo amigo de você mesmo, né? Você que está nos escutando, é, e pontuar nesse final de ano as conquistas, mesmo que pequenas. Eu garanto que você vai ter uma lista de coisas. Começa a procurar pelas coisas pequenas, pequenas mesmo, bem pequenas, não importa. Elas são grandes para você,
porque elas são diferentes do que estavam acontecendo antes. E para você conseguir chegar aonde você quer, você tem que mudar as coisas pequenas. Às vezes a rota, a gente muda um ângulo de 1 grau e isso muda tudo. Então, isso é uma coisa legal da gente fazer nesse final de ano, que é poder mudar a lente, focar nas pequenas conquistas e sair desse lugar da frustração por não ter atingido nada. Até porque a gente costuma colocar metas grandes demais. Então, a gente acaba se frustrando com essas metas, porque acha que conquistar é só quando chega lá no final do caminho. Quando não, quando o percurso, o processo, por isso que a gente fala em terapia que é um processo terapêutico. Então, o processo ele é extremamente importante. Muitas vezes ele é até mais importante do que o objetivo em si. Porque no processo a gente tem um tanto de mestre, um tanto de aprendizado, um tanto de encontro, de surpresa. E se a gente estiver atento, praticar a atenção, estar acordado no mundo de hoje, gente, tudo vira milagre. Eu costumo postar umas fotos no meu Instagram, às vezes eu vejo um pôr do sol, às vezes eu vejo um reflexo de uma luz numa planta, alguma coisa, e assim, que o meu olhar ali, e aí eu coloco, eu vejo Deus em tudo. Porque é isso, quando você está atento, você vê Deus em tudo, você vê Deus numa formiguinha que está carregando, né, uma folha para construir algo, você vê Deus num canto de um pássaro, na possibilidade de um banho quente. Então, tudo isso são coisas pequenas que a gente não valoriza porque a gente tem, mas quando a gente perde, a gente então passa a valorizar. E essa época do dezembrite, então, fala desse momento, mas ele é muito angustiante no sentido de metas e planejamento, porque a pessoa faz como eu acabei de falar. Ela olha para as coisas que ela não conquistou e aí ela se frustra. E a voz interna fala mais alto no sentido de que você é um fracasso, não conseguiu e tal. E tem um outro aspecto, que é o aspecto também da saudade, do luto, porque final de ano é uma época da gente se reunir. Nascimento de Jesus, acredite em Jesus ou não, seja essa data verídica ou não, é uma atmosfera, é a atmosfera que conta. É o tal do inconsciente coletivo, é a vibe que está no ar. Então, está todo mundo nesse aspecto, né, da união, do renascimento, da compaixão, da fé, da esperança. E aí, as nossas sombras não gostam dessa energia. Elas ficam muito assombradas nesse momento. Então, tem um aspecto nosso que começa a brigar com isso. E se a gente não tiver sabedoria e até mesmo serenidade para lidar com esse aspecto, a gente pode pirar mesmo, porque a gente se identifica com essa sombra que está, de certa forma, rejeitando essa aura que rola nesse momento do ano, e aí tudo vira uma afronta, tudo vira contra mim. Então é o Papai Noel do shopping que está ali só para me deixar mais puta. É, né, enfim, é um parente que não pôde vir para o Natal suficiente para me deixar totalmente irritada e, enfim. E aí as coisas pequenas vão se tornando muito grandes e a gente não dá conta mesmo. Então, esses são aspectos desse final de ano. E o luto, como eu falei também, pode ser o luto mesmo, de uma morte, de um parente, alguém que você ame, que não esteja mais ali naquela reunião, naquele momento, e aí a saudade vem. Ou pode ser também um luto, tipo, acabou um relacionamento, perdeu um emprego, pequenos lutos que a gente tem, pequenos não no sentido de menos importantes, mas de não serem, né, a morte é, explícita, mas são mortes que a gente vive e que nesse momento fazem falta. Nesse momento, aquela pessoa que não está na mesa faz falta.
E aí, o que que a gente deve fazer nesse lugar? Jamais tentar anestesiar essa emoção, porque um aspecto também de final de ano é que a galera bebe, porque faz parte. Hoje é uma droga que é uma droga socialmente aceita, até mais do que aceita, ela é esperada. É esperada que numa ceia de Natal vai rolar um vinho, vai rolar um, né, um álcool, que as pessoas vão se encontrar em volta da mesa e que isso faz parte da socialização. Então, o álcool é uma droga depressiva. Nesse sentido, se você bebe, você vai estar em contato com essas emoções e com essas sombras, ainda mais em contato. E você vai estar anestesiando, você vai estar bebendo para anestesiar, digamos, uma saudade, um luto, uma frustração, uma angústia. E, na verdade, o que você vai estar fazendo é, é alimentando esse aspecto. Porque você anestesia por um momento, mas depois vem com tudo. E aí não é legal. Então, também cuidar do motivo, não é para você não beber, não comemorar, assim, enfim, isso faz parte da sua forma de ser, mas estar atento em que lugar que essa bebida está entrando, se é na socialização, se é para ser gostoso, se faz parte da mesa, ou se você, enfim, está passando muito do seu limite para que você não esteja verdadeiramente presente nos encontros. No encontro com o outro, numa ceia, por exemplo, num amigo oculto, seja o que for, e no encontro com você mesmo. A gente se anestesia para esses encontros. A gente não se anestesia só para o encontro com o outro, a gente anestesia muito para o encontro com a gente mesmo. E aí Ô, estar Mal, atento. como é que você vê essa questão de fazer meta? É, eu tenho algumas dúvidas sobre isso, né? Porque eu tenho pensado ultimamente, tenho tirado algumas conclusões, que me parece que algumas metas elas mais atrapalham do que ajudam, no sentido de que a pessoa fica muito refém da meta, né? E aí, vamos supor que ela pôs uma meta de emagrecer 20 quilos. Se ela emagreceu 10, ela não consegue curtir esses 10 porque o que ela tinha colocado como ideal era o 20, né? E eu sempre tive essa dúvida se meta era bom ou ruim, assim. Eu sempre gostei muito mais da ideia de direção do que de meta, né? Então, tipo, tem uma direção, por exemplo, perder peso, né? Agora, tem quanto eu gostaria de chegar, mas não necessariamente precisa ser isso, porque senão eu fico muito refém também desse número, desse ideal, né? Eu queria entender com você isso e o quanto que isso tem a ver com a minha percepção de felicidade também. É, é, é sobre meio que é sobre isso a vida, é sobre realizar metas, sabe? Como que você vê isso? É, eu acho que, como você falou, ter uma direção é muito importante. Então, esse final de ano é um momento legal, interessante da gente poder sim ter um caderninho. Eu tenho um caderninho, enfim, todo ano, é o mesmo caderno há anos, já caiu café nele, ele continua, eu não quero mudar, é o mesmo, onde eu coloco ali alguns lugares aonde eu me projeto. Então, eu não me atento muito, por exemplo, se fosse o caso, né? Assim, quero perder 10 quilos. É importante para o teu cérebro, sim, ter clareza no que você quer. Então, quanto mais detalhes no que você quer, é legal. Mas você, como você mesmo disse, entender que antes do 10 tem o 9, tem o 8, tem o 7, tem o 6, tem o 5, 4, tem o 2, tem 1, tem gramas, quer dizer, você tem um caminho a percorrer. Então, se a minha meta, por exemplo, é escrever, publicar um livro, e eu cheguei no final do ano,
e escrevi 5 capítulos. Não consegui finalizar e publicar. Poxa, mas eu estou muito mais próximo do meu objetivo do que eu estava no início do ano. Então, há de se comemorar. Por quê? Porque a vida é muito desafiadora. E a impressão que a gente tem cada vez mais é que o dia é muito curto. As coisas estão acontecendo muito rápido. Existe, né, um acelero no ar. E você não dá conta, até porque a gente costuma colocar muitas metas, a gente tem muitos papéis. Então, outro dia eu até dei uma entrevista sobre isso, os multipapéis da mulher. Então, a mulher tem que ser uma boa mãe, né? Uma boa empresária, enfim, uma boa funcionária, ela tem que ser uma boa esposa, ela tem que saber cuidar da casa, ela tem que cozinhar, ela tem que ir para a academia, porque o corpo tem que estar bom, a pele tem que estar boa, então ela tem que dormir bem, o cabelo tem que estar hidratado, então ela tem que ter grana para poder cuidar. É muita coisa que a sociedade exige hoje da gente. Nesse lugar da perfeição, e tem um aspecto muito importante que é da nossa comparação, da nossa vida editada, da nossa vida real com a vida editada do outro. Então, quando a pessoa vai lá e posta, eu, por exemplo, estou aqui falando com você, botei uma makezinha, arrumei meu cabelo, arrumei o cenário, eu não acordei assim. Eu não estou aqui mostrando o meu passo a passo. Minha filha passou mal de madrugada, a madrugada toda. Eu não tive tempo de preparar uma coisa que eu queria, enfim. Isso tudo a gente não, o que está por trás do palco, né, a coxia, a gente não deixa explícito, a gente não mostra, a gente não compartilha. Então, a gente tende a querer comparar sei lá, a nossa cara quando acorda com a cara, tô dando um exemplo bem bobo, mas é que rola mesmo. A minha cara, eu olho no espelho, nossa, e por quê? Porque eu tô comparando a minha cara quando eu acordo com a cara editada da blogueira que fez um monte ali, botou filtro e tudo mais para mostrar se acordando. Não acordando que é editado, que não é real. Então a gente costuma fazer isso e cada vez mais a gente faz isso. E isso é uma receita para a infelicidade. Então, respondendo a sua pergunta, é muito importante que a gente tenha um norte. O norte é o mais importante de tudo. Mas a nível de materializar as coisas, quanto mais detalhes a gente puder dar para nós mesmos, é melhor. Sim. Isso não significa que você precisa ficar preso aos detalhes, porque você está perdendo o todo. Então, como eu falei do livro, como, né, às vezes você tem metas, emagrecer é o mais óbvio, eu quero emagrecer 20 quilos. Poxa, emagreci 10%. Ano que vem posso tentar emagrecer 20, mas eu vou chegar nos meus 20 quilos. De 10 em 10, de 10% em 10%, de 20%. Eu vou chegar. O que importa é que eu estou na direção, como você falou, na direção correta. Isso não diminui a importância da gente colocar assim, porque é como o ser humano funciona. A gente tem que também usar a nossa máquina, né, o cérebro, a nosso favor. Então, o cérebro ele precisa de detalhes. Até porque a gente já sabe que o cérebro não distingue muito a realidade da fantasia. Então, a partir do momento que você está lá escrevendo e se visualizando nesse lugar, que é o mais importante, então eu coloco uma meta e aí a cada meta, como é que eu faço, eu, Maria? Eu coloco lá minha meta no meu caderno, eu faço isso no momento que eu possa estar sozinha, com tempo, não preciso fazer todas no mesmo dia, na mesma hora, mas eu coloco, eu fecho o olho, eu me visualizo naquele lugar, de verdade. Por quê? Porque aí teu cérebro já vai entendendo aquilo como uma verdade, e uma hora vai chegar. É, então,
esse aspecto é importante. E como você disse, o aspecto da direção, do norte, é o mais importante. Agora, a gente não pode esquecer que para chegar-se a algum lugar, há de se ter disciplina e foco. Isso é muito importante. Isso é muito importante de ser dito porque a sociedade de hoje é uma sociedade muito adolescente, que quer o prazer imediato. Então, tem até uma pesquisa, um estudo que fizeram, talvez muitas pessoas já tenham visto, que ficou bem famoso, de umas crianças que eles dão um doce para essa criança. Eles botam a criança sentadinha e dão um doce. E aí eles saem da sala, mas eles falam o seguinte, antes de sair da sala: você pode comer se você quiser, só que se você esperar, você ganha dois. E aí, muitas crianças olham, aí experimentam, lambem e botam de volta, e ficam naquele namoro até que elas comem, elas não aguentam esperar. E algumas crianças conseguem esperar. Eles mapearam essas crianças por um tempo. E eles tiveram um resultado de que as crianças que conseguiram esperar foram crianças que cognitivamente se deram melhor, tanto nos estudos ou também socialmente se deram melhor até então. Então, o que isso mostra para gente? Mostra que quando a gente tem o domínio, que é até uma expressão que a gente usa muito na espiritualidade, o domínio do seu ser, da sua alma, né? Você não está à mercê dos seus desejos, dos prazeres. Você entende que se eu comer um chocolate inteiro, eu vou sentir um prazer que vai passar e depois ele vai me dar uma dor de barriga, vai me dar espinha, vai me engordar, enfim, e etc. Então, quem faz isso, quem come chocolate inteiro, é a criança em nós. Então, todas as idades, elas moram em nós. E aí, alguns momentos, como por exemplo, na época de final de ano, é uma época que a criança em nós está muito acordada, muito ativa. Ela está mais presente muitas vezes que o adulto. Então, é muito comum de pessoas que sentem angústia no final do ano, quando você vai conversar com essa pessoa, ela foi uma pessoa que teve uma infância não muito saudável, e a memória dessa infância, do Natal nessa infância, de uma reunião familiar, não é um lugar de paz. E não precisa ter sido abusada, abandonada. Às vezes, pais que discutiam na mesa já é o suficiente para criar na criança uma rejeição a esses momentos de união. Então, importante também que nesse momento a gente perceba quem em nós está falando. Quem em nós? E acolher. É, então tem um aspecto de angústia. Uma coisa aqui que não está legal de ter que encontrar os meus parentes todos. Da onde vem isso? Aí você vai vir a memória vem. Se você tiver silêncio para se escutar, o corpo sempre traz o que a gente precisa. Por isso que a meditação é tão mágica. Mas não precisa meditar do tipo, nada disso. O estado meditativo, a gente tem o estado contemplativo, também é um estado meditativo, onde a gente medita de olhos abertos, onde a gente olhar para a natureza, contemplar o belo, é um estado meditativo que nos leva a esse caminho de autoconhecimento e verdade. E sim, tem o estado meditativo daqueles que você pode fechar até o olho para conseguir olhar mais para dentro ainda. Então, perceber, seja no estado contemplativo, seja no estado meditativo, mais visando o interno, quem em você está angustiado. Às vezes você vai perceber que é uma criança de 3 anos. Às vezes vem a imagem, é incrível. Vem a imagem de uma criança de 3 anos, vem a imagem de um bebê, vem a imagem de um adolescente. Aí você percebe, tá bom, então é com você que eu estou conversando. Então deixa eu te dizer, a gente cresceu. A gente agora, se ficar muito ruim a ceia de Natal, a gente pode, com educação e respeito, se despedir e ir embora. A gente já é adulto, a gente já tem autonomia para ir e vir. Mas vamos
arriscar, vamos tentar, vamos nos expor, vamos fazer diferente. Porque isso também é o adulto. Quando é importante que a gente tenha esse adulto nosso, que é o nosso eu hoje, conversando com esse aspecto nosso mais infantil, que teme coisas muito fantasiosas. Teme, por exemplo, ficar preso num elevador. Teme, por exemplo, estar numa mesa, numa ceia de Natal e não poder sair, como se a porta estivesse trancada e você tivesse impedido de sair. Tem, isso é a criança em nós que teme, é a fantasia. Então, trazer um aspecto mais adulto nosso para conversar com essa nossa criança, com essa nossa adolescente, que seja, e lembrar ele que você cresceu e que agora as coisas podem ser diferentes, inclusive no respeito. Muitas vezes, um adolescente ou um adulto que sofre nesse conceito de família, ele sofre porque ele sofre com medo do que ele vai ouvir. Só que ele não se dá conta de que hoje ele é um adulto, que ele tem ferramentas para dizer para um tio, para uma tia, para alguém que seja indelicado: olha, você está sendo indelicado. Eu não quero falar sobre esse assunto. Mostrar a sua fronteira. É muito importante que a gente delimite, né, até onde o outro pode chegar em nós. Até um pai, uma mãe, com respeito, você pode dizer: olha, mãe, poxa, desde pequeno que você diz isso para mim. Você diz que não está perfeita a ceia, que eu não faço as coisas perfeitas. Deixa eu te falar, o meu peru pode não estar o peru de um chefe, né, 5 estrelas, mas está feito com muito amor. Experimenta. Tem amor aqui, tem tempero aqui, tem dedicação. Isso tudo tem que ser falado. A comunicação é extremamente importante. E tem um aspecto de final de ano que também é legal da gente falar, que uma parte nossa tem uma morte, né? Uma morte de um tempo que já se foi e não volta, mas tem também a possibilidade de um renascimento, de uma esperança, de um ano novo, que pode acontecer de uma forma completamente nova. E só vai acontecer de uma forma nova se a gente tiver amor conosco. Se a gente puder olhar para a gente nesse lugar de amor e de compaixão e falar: olha, em vez do chicote, isso inclusive é uma técnica de ansiedade. Eu vou publicar um livro agora em 2025, onde eu dou várias dicas e técnicas práticas para quem está sofrendo com ansiedade nesse lugar disfuncional. Isso é uma técnica, é um holding. É se abraçar bem apertadinho assim. Você pode fazer isso. Tá tudo bem. Tudo bem, e tá tudo bem. Você falou do aspecto do que é felicidade. Felicidade não é essa ditadura da felicidade que está rolando. Não é. Isso é fantasioso, esse do aspecto da fantasia não é no mundo real possível. Porque felicidade não é a gente estar feliz o tempo todo. Não é o outro dar né, fazer uma grosseria e você sorrir, tá tudo lindo porque o mundo é belo e eu só vou olhar o aspecto, ou eu vou perdoar tudo. Isso é da doutrina da felicidade, que inclusive faz muito mal para as pessoas. A constelação familiar, que é uma ferramenta poderosíssima, ah, que, nossa, teve benefícios enormes, inclusive no direito de família no Brasil e no mundo, foi banida recentemente pelo Conselho Federal de Psicologia, exatamente porque, não só por isso, né, mas também em parte, porque estava nessa doutrina da felicidade e do perdão de qualquer coisa. Então, é, nossa, seu pai é agressor, vamos abraçar esse pai, vamos acolher esse pai, vamos amar esse pai, porque é assim que tem que ser, quando na verdade não é assim que tem que ser. Isso é uma constelação mal feita.
Então, a gente está nessa questão agora no Brasil. Aqui, eu moro em Portugal hoje, né? Em Portugal você tem grandes consteladores, inclusive brasileiros que vieram do Brasil para poder fazer aqui. E a gente percebe que é uma ferramenta maravilhosa mesmo, mas que tem que ser cuidada. E eu acho que foi certo do Conselho Federal de Psicologia, muita gente pode não concordar comigo, mas não de banir para sempre, mas da gente poder ter um certo controle sobre a forma como essa ferramenta, que justamente por ser tão poderosa, pode causar muito bem, mas pode causar muito mal. E o perdão, calma aí, não é que você tem que perdoar todo mundo. O meu mestre espiritual, ele ensinava pra gente que existe dois tipos de perdão. Você tem o perdão do agressor e você tem o perdão da agressão. Então você pode perdoar o agressor no sentido da alma. Você olhar, dar um exemplo aqui, né? Um pai abusador. Eu não estou dizendo que todo mundo precisa fazer isso. Estou dizendo só do aspecto do perdão. Eu perdoo essa alma, né? Meu pai é muito mais do que um corpo, uma mente doente. Ele é uma alma num contexto mais amplo, espiritual e divino. Então eu perdoo essa alma. Não, ele não soube fazer diferente. Tem algo, uma sombra tão grande nele que tomou conta dele a ponto disso acontecer. Mas eu não perdoo o abuso. Eu não perdoo a agressão. Então, eu perdoo a alma, mas eu continuo querendo distância. Eu perdoo o meu pai, mas eu continuo não querendo abraçar, nem sequer encontrar. Pode ser. E tá tudo bem. Por quê? Porque eu enquanto alma, me me amo tanto a ponto de me proteger de qualquer possibilidade de agressão futura. E tá tudo bem. Então, essa doutrina, né, da felicidade, essa ditadura da felicidade, que engloba essa ditadura do perdão também, ela é muito nociva. Porque ninguém é feliz o tempo todo. Ninguém é feliz o tempo todo. Como que você consegue fazer para equilibrar esses lugares aonde você quer chegar com a gratidão, no caso, né? Porque, por exemplo, né, eu conheço um pouquinho da sua história. Eu acho você uma mulher muito bem sucedida, que conquistou coisas, que tem empresas, que é bem sucedida de carreira. É, como é que faz para a vida não ser uma coisa que a gente sempre odeia o presente, sabe? E sempre quer chegar em um outro lugar. Não é um paradoxo isso de ser grato e de ao mesmo tempo querer chegar em um outro lugar? Aí, obviamente, o ser humano tem muita dificuldade com o equilíbrio, né? Que seria essa tensão de ao mesmo tempo ser grato e ao mesmo tempo querer evoluir. Isso é muito complicado, né? Tanto que alguns vão para uns extremos, né? Então, ou tá, o abandono total então da evolução no caso e a aceitação dessa realidade no sentido do desapego, né? Uma coisa meio Buda, assim, de tipo assim, não quero mais nada, então não desejo mais nada e tá tudo bem, ok, ou alguns que é essa entrega total à meta, né? Que a gente vê essa cultura principalmente em São Paulo, essa cultura muito da produtividade, né? Da startup, da não sei o que lá. Como fazer esse equilíbrio, sabe? O que acontece é que as pessoas estão muito identificadas com as suas metas. Então, eu não sou mais a Maria, eu sou a empresária. Só que eu não sou a empresária.
Empresária é uma roupa que eu visto. Quem eu sou? Eu sou uma alma. Eu nem sequer sou a Maria. O que eu sou nem cabe em mim, se a gente for definir no aspecto espiritual, né? Do corpo, mente e espírito. O que eu sou é muito maior do que a Maria. Então, a Maria também é, nesse aspecto, uma roupa que eu coloco para viver aqui na Terra. Mas eu não posso me identificar, porque a gente fala isso na psicanálise, enfim, na analítica, eu sou junguiana, né? Então, se identificar com o ego. O ego é o nosso aspecto aqui mais mundano. Ele é muito necessário. É necessário que a Maria exista. É necessário que o meu espírito, né, tenha se materializado em um corpo para eu poder viver a Terra. É necessário. Então, o ego, nesse sentido, ele é muito necessário, porque senão a gente também não consegue definir esses limites que eu te falei, enfim, tem outras questões que o ego traduz o mundo para a gente. Então, ele é muito importante. Mas o ego é a Mariazinha, é a Maria que está aqui, vivendo. É a Maria empresária, é a Maria que namora, é a Maria que é mãe, é a Maria que, né, curte uma praia, faz pilates, joga beach tênis, maratonista, enfim, é a Maria, que está ótimo. E que a gente tem que tomar conta desse templo mesmo, que é um templo sagrado. Mas o que o budismo, inclusive, ensina para gente é que é mal interpretado, não é para a gente não ter nada, é para a gente não se identificar com a matéria. É para a gente entender a impermanência da matéria. Eu hoje, né, do pó eu vim, pro pó eu vou. Eu hoje tenho um corpo, amanhã não mais. Então, se eu acho que eu sou só o corpo, eu vou sofrer muito com a morte. Porque uma certeza que a gente tem é que o corpo não sobrevive à morte. Esse corpo não sobrevive à morte. Porque a gente sabe, são provas, tem um cemitério cheio de corpo, né? Você vê lá, você vai ver um bichinho quando morre, você vê lá ele se desmaterializando. Então, esse corpo é uma certeza. Aí, a partir daí, né, o que acontece vem da fé e da experiência de cada um. Mas a certeza que a gente tem é que esse corpo é impermanente, ele não é para sempre. Então, se a gente se identifica com esse corpo, a gente se vê muito abandonado e desesperado, inclusive, com a morte. Porque se eu não sou o corpo, eu não sou nada, então, quando eu morro, eu acabo. Então, a identificação é o problema. O problema não é você ter dinheiro, não é você ter, não é você ter, né? Eu adoro, por exemplo, adoro os anéis e tal, adoro. Agora, um dia eu perdi um anel. Se eu estou identificada que sem aquele anel eu não sou a mesma pessoa, ferrou. Vou deprimir por causa de um anel. Eu estou dando um exemplo muito extremista. Mas eu vou deprimir. Por quê? Porque sem ele eu não estou completa. Não. Posso tirar todos os meus anéis. Eu vou continuar sendo a Maria aqui com você. Isso não é. Agora, eu posso gostar de usar meus anéis. Eu me acho bem, eu gosto deles. Tá tudo certo, não tem problema. O budismo não prega que tem problema. O budismo ele prega que você não pode se identificar com a matéria. E isso é um aspecto importante, inclusive, para a gente poder lidar com a morte. Porque o Jung, por exemplo, ele trazia o ego, né, esse nosso euzinho aqui da matéria, e a instância superior nossa, ele deu o nome de self. Self é a partícula divina em nós. É aquele que sabe tudo. É inclusive com o self que você conversa em oração. Isso não tira Deus da história, de forma alguma. Só diz que existe uma partícula divina em nós e que a gente pode falar com Deus através dessa partícula divina. Os milagres podem acontecer dentro de nós nesse sentido. Não porque eu, Maria, sou
toda poderosa e tenho o dom e tal, e fodona. Nada disso. É porque é Deus em mim que é todo poderoso. Isso muda tudo. Então, isso é um aspecto muito importante, é, da gente entender e não se identificar com a matéria. É, as pessoas é, que sofrem por causa da morte, ou sofrem as perdas, sofrem porque envelhecem, elas estão nesse lugar, né? O meu corpo é tudo que eu tenho. Então, uma ruga arranhou minha alma, né? Não, uma ruga é um sinal de que eu vivi. E isso é lindo. Uma ruga é linda. Se a gente pega o país oriental, né, o respeito que ele tem com os mais velhos, a gente pega aquela questão, né, eu esqueci o nome agora, mas dos vasos, das porcelanas que são colocado ouro, onde tem as rachaduras, e quanto mais ouro tem, mais especial é. Ou seja, quanto mais rachadura tem, quanto mais usado. Outro dia eu comprei um tapete para minha casa nova em Portugal, e veio um senhor colocar os tapetes assim no chão e tal. E eu tava com, né, não era meu tapete ainda, então eu pisava em volta do tapete, morrendo de medo e tal, não sei o que. Ele falou assim: não, dona Maria, pisa no tapete. Quanto mais a senhora pisar no tapete, mais valor a senhora está dando para o meu tapete. Tapete bom é tapete que foi muito pisado, tapete que viveu muito. Você percebe como é uma outra cultura? É um lugar que né, desfaz a gente inteiro, né? A gente tem que entender um outro lugar, porque a gente está numa cultura, especialmente o Brasil, que é muito materialista, e São Paulo talvez, eu morei em São Paulo, sou carioca, mas morei em São Paulo nos últimos 8 anos, e pela minha experiência, seja, né, um dos estados onde a matéria conta mais, é, as pessoas acham que tem que ser o novo. Desculpa. Celular daquele ano. Celular daquele ano. Tem que ser a roupa daquela vitrine, né? Então, tem muito isso. E quando a gente se dá conta de que o bonito é que é usado, bonito é que é vivido, bonito é que tem marcas, muda totalmente nossa forma de ver a vida. E essa questão de que você colocou, é, de o presente, a gratidão pode nos tirar do presente, no sentido de que ela faz com que a gente olhe muito mais para algo que a gente deseja. Então, na verdade, a gratidão te coloca no presente, mas digo assim, a meta está fora do presente sempre, né? Que a meta sempre é futura, né? Aí é como se um brigasse com o outro, né? É, sabe aquela parábola? Eu não vou lembrar agora, não sei se é do filho pródigo, mas aquela que ele guarda as moedas, um guarda, Essa o é outro usa, essa é dos 10 talentos. dos talentos, É. exatamente. É, então, isso fala muito desse lugar, que a gente pode estar grato pelo que a gente tem. Isso não significa, de lugar algum, que a gente tenha que guardar numa caixa essa virtude ou guardar numa caixa esse momento presente. Não. Você tem como ser grato pelo momento presente. Então, é, eu sou muito grata de estar morando em Portugal e eu acordo nessa energia da gratidão e agradeço mesmo
no fundo da minha alma, quando eu vou dormir, acordar, todas as possibilidades, porque eu vim para cá para uma oportunidade de trabalho, tem sido espetacular. É, então, eu posso ser muito grata, mas eu posso também ter o sonho de um dia, sei lá, palestrar e poder ter oportunidade no Japão. Estou dando um exemplo aqui que não é o meu caso, mas isso não precisa diminuir a minha gratidão para eu poder também me projetar em outro lugar. São coisas diferentes. Então, eu posso, por exemplo, com as oportunidades que o momento presente está me dando, de fazer o meu nome na Europa, já comecei a escrever artigos aqui, vou publicar meu livro aqui e tudo mais, eu posso ser muito grata por isso, mas eu também posso usar essa oportunidade como escada para outro lugar, percebe? Então, a gratidão, ela não é uma energia que me fixa nesse momento, nesse aspecto. Agora, se a gente pensar de verdade, assim, se a gente pensar de verdade, com o nosso adulto aqui na mesa, a gente não tem nada a não ser o momento presente. Nada, nada. Eu tenho 46 anos, graças a Deus tenho uma saúde maravilhosa, e tenho um- uma amiga que agora está experimentando, né, um câncer terminal. Eu tenho a minha avó com 98 anos que está na cama e todo dia é um milagre ela estar viva. O mais óbvio é que essas pessoas vão desencarnar, morrer antes de mim. Mas isso não é uma verdade absoluta, porque eu posso descer aqui e morrer atropelado. A gente não tem nada a não ser o presente. Por isso que é muito bobo mesmo, perda de tempo, a gente se preocupar tanto com o futuro, porque o futuro nem sequer vai se desenhar da forma como a gente imagina. A primeira morte que a gente tem é quando a gente se dá conta de que a gente não vai viver a vida que a gente quer, que a gente sonha e que a gente deseja naquele aspecto. Mas a gente tem um poder, que é um superpoder, de experimentar a vida que nos é dada de presente da forma que a gente define. Então, a vida é o que é, mas eu posso experimentar essa vida de vários pontos de vista, com várias lentes diferentes. E esse poder eu tenho, de tirar esse óculos, experimentar a vida assim, experimentar a vida com óculos escuros. Eu tenho. Esse poder eu tenho. E é muito, é muito. E as pessoas desprezam esse poder. Então, nesse aspecto, é muito importante que a gente entenda que tudo que a gente tem é o momento presente. E a energia da gratidão é a energia que vibra mais alto. Então, se eu sou grata, isso é uma lei da vida. Se eu sou grata porque eu tenho uma água que eu adoro aqui, né, enfim, com gás, que enfim, no Brasil é um preço exorbitante, aqui não, eu sou grata por essa água. A gratidão por algo que eu tenho torna até muito mais possível que outras coisas venham. Por quê? As nossas células, elas ouvem a gente. Elas ouvem. Então, se eu estou numa energia da gratidão por algo que eu tenho, ela entende que aquilo me faz bem e ela vai me trazer mais. A vida, e eu também vou de forma automática, sem que eu perceba, inconscientemente, traçar caminhos para que isso aconteça. Agora, se eu tenho, se eu não tenho, né? Se eu tenho um copo vazio e eu fico, pô, que droga, né? Aqui eu não consigo, porque eu não tenho o que eu quero. É isso que você está dando. É essa mensagem que você está dando para o teu cérebro. E o que ele vai focar?
Ele vai sempre te obedecer. O corpo, ele é uma rede de apoio complexa que sustenta a gente. E ele é extremamente obediente. Tão obediente que numa crise de ansiedade, quando a pessoa acha que tem um leão na sala, ele obedece e ele começa a ter todos os sintomas para você poder lutar ou fugir. Então ele vai te obedecer. Então se você fala assim, cara, que droga que eu só tenho um copo, ele vai ficar nisso. Então a mensagem que você dá para o seu corpo, para as suas células, quando você acorda, por exemplo, define a lente que você vai dar para o teu dia. Então, se você começa na energia da gratidão, o que que teu corpo vai fazer? O teu corpo-mente, né? Cérebro, corpo, que é uma união, é uma coisa conjunta, é uma unidade. O que que ele vai fazer? Ele vai te dar mais oportunidades para que você tenha essa mesma sensação, porque é isso que você pediu. Se você começa na energia do ai que saco, né, de, enfim, reclamando, ele vai entender que é isso que você quer, então ele vai te dar mais oportunidades para você reclamar. Isso não é nada do espiritual ou divagando, não. Isso é ciência. Tem um outro aspecto que é legal da gente trazer, é que as nossas emoções são percebidas pelo outro mesmo. Então, foi feita uma pesquisa com dois grupos de pessoas. Colocaram umas pessoas com um casaco especial que conseguia reter o suor, né? Então colocaram esses casacos né, um casaco no lugar de frio, era um casaco que retinha o suor ali para os dois grupos. Um grupo foi mandado para fazer skydiving, pular lá de cima, e o outro grupo foi mandado para esteira, para correr na esteira. Pegaram as amostras desses dois grupos de suor. E aí colocaram um outro grupo de pessoas numa ressonância magnética para poder medir que aspecto, que parte do cérebro era ativado quando elas cheiravam aquele suor. Só que elas não sabiam que elas estavam cheirando o suor. Eles pulverizavam o suor ali dentro da máquina. 100% das pessoas que foram pulverizadas com o suor do skydiving tiveram a amígdala, que é o nosso centro, comando do medo, de forma muito leiga falando, ativado. Então, o que isso mostra para gente? Isso mostra que a gente tem uma percepção que vai muito além do óbvio com relação ao que está passando no universo do outro. Muito mais do que o óbvio. Então, por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso que quando a gente pode, não, a gente não pode sempre, mas quando a gente pode, é importante que a gente selecione as trocas que a gente vai ter. Então, a gente não pode fazer isso, talvez, com o chefe, né? A gente também, às vezes, não pode fazer em algumas situações. Mas a gente pode selecionar 5, 3, 2 pessoas que elevem a sua energia. E tentar fazer o máximo para que vocês tenham mais contato com essas pessoas do que todas as outras. Porque as trocas, elas edificam a gente. Muito bom. Elas também podem Modular afundar a gente. modulação do ambiente, né? A modulação do ambiente e ambiente contendo o outro nesse ambiente, que vai além do ambiente. Então, isso é muito especial. É, e é muito especial, como a gente falou no início, a gente saber nomear o que está acontecendo. Por que eu falo para a gente ter essa conversa interna com o aspecto nosso? Porque quando a gente está conversando, ou quando a gente está escrevendo, que é uma outra forma de esvaziar, a gente está nomeando. Então, nomear é muito importante para que o nosso cérebro compreenda. Então, fizeram uma outra pesquisa que colocaram imagens. Então, colocou uma imagem lá de uma pessoa assustada, assim, né? E aí a pessoa estava lá, toda, enfim, toda com fios e tal, né?
dentro dessa pesquisa para que fosse medido isso. E aí, as pessoas que viam essa imagem do medo, elas sentiam medo. A amígdala era ativada. Aí pegaram um outro grupo e, em vez de só ver a imagem, via a imagem, mas tinha escrito o que era. E a pessoa tinha que falar. Então, medo. Essas pessoas não tinham a amígdala ativada. Então, quando a gente consegue dar nome para o que a gente está sentindo, a gente consegue traduzir o mundo para o nosso cérebro. Então, também faz parte desse lugar da gente ser amigo de nós mesmos. Por Nossa, isso que, maravilhoso isso aí que você falou. Muito bom. por Porque isso que nesse aspecto da felicidade, só para concluir esse aspecto da felicidade, dentro da felicidade, o que é felicidade verdadeira? É a vida real, não é a vida anestesiada. A felicidade verdadeira só existe dentro da vida verdadeira. Senão, você tem uma felicidade editada, inventada, né? É diferente. E dentro da felicidade verdadeira, vão ter outras emoções que vão caminhar junto. Então, a gente não é feliz sem, se a gente pudesse, né? Eu queria ser feliz o tempo todo. Não deseje isso, porque a sua felicidade não ia se tornar mais felicidade. A gente experimenta a felicidade através da tristeza. A gente consegue entender o que é felicidade a partir do seu suposto oposto. Então, isso também é importante. E aí, quando a gente nomeia as coisas, a gente consegue receber essas coisas. Então, eu acordei, eu sou psicóloga, tenho muitas ferramentas, trabalho com medo e ansiedade, enfim, dedico a minha vida a pesquisar isso. Só que tem dias que eu acordo ansiosa, que eu sou ser humano. E o que eu faço? Eu posso usar outras ferramentas, eu posso dar uma corrida para trazer também certos, né, endorfinas, etc., para poder balancear, serotonina, para balancear esse cortisol e essa ansiedade. Claro que eu posso. Mas o principal disso é o acolher. Falar, tá tudo bem. Então, hoje, a gente está ansioso, eu vou receber essa ansiedade. Não vou fugir dela. Deixa eu entender o que essa ansiedade tem para me dizer. E eu também, com autoconhecimento, vou poder me dar um dia que eu não vou colocar tantas coisas, que eu não vou tomar tanta cafeína, que eu vou tentar dormir um pouco mais cedo hoje, vou tomar um banho um pouco mais demorado. Enfim, sempre nesse lugar da gente como nosso amigo. Isso é muito importante que fique essa mensagem hoje, porque a gente como nosso amigo pode se perceber angustiado, que é o nosso assunto principal nessa final de ano, pode se perceber desconectado, pode se perceber com saudade. Não vai precisar sair correndo dessa emoção. Vai entender que é isso que a gente tem. E é com isso que eu vou lidar. E que bom que eu tenho isso, porque significa que eu estou viva. Que bom, significa que eu estou acordada. Significa que eu não acordo já bebendo alguma coisa ou tomando alguma medicação que seja para me anestesiar. Não. Por quê? Porque quando a gente anestesia, e eu não sou contra a medicação, já vou te deixar falar só para concluir meu pensamento. Eu não sou contra a medicação, mas é importante que a gente saiba que quando a gente anestesia com ansiolítico, por exemplo, quando a gente toma um ansiolítico para ansiedade, a gente também vai estar é, se desconectando, além da ansiedade, do tesão, por exemplo, pela vida. Então, eu como paciente, eu tenho que saber disso para eu falar, não, então a minha ansiedade está realmente grande demais, então eu vou pagar esse preço agora, entendendo que não pode ser para sempre. Ou não, eu vou usar uma outra ferramenta para lidar com a minha ansiedade, dar um exemplo, enfim, uma metáfora, eu adoro as metáforas, vou tomar um chá de camomila, não necessariamente é isso. Por quê? Porque o chá de camomila vai diminuir um pouco a minha ansiedade, ela vai se tornar mais digerível, menos indigesta,
mas eu também não vou deixar de sentir a alegria que eu vou ter à noite quando eu se encontrar com meus amigos, por exemplo. Tudo que você falou é muito interessante, porque a gente fala com uma naturalidade, né, por exemplo, que o ansiolítico diminui a libido, né? Mas se a gente for pensar em nível de psicanálise, libido é desejo pela vida, né? Libido é movimento, né? E aí, se diminui a sua libido, diminuiu, diminuiu quase tudo, né? Diminuiu, tipo assim, é uma simbologia muito grande, né? É como, É, como ansiedade. Tem médico que vai falar, tem profissional que vai falar assim: ah, eu acabo com a sua ansiedade. Você tem que sair correndo, mas é sair correndo mesmo. Porque o médico ou o profissional, seja o psicólogo, seja quem for, o coach, seja quem for, que te promete isso, ele só vai ter dois caminhos. Ou ele vai te dar um tiro no peito e vai te colocar num caixão, ou ele vai te anestesiar. Não existe vida sem ansiedade. A ansiedade, né, definida, por exemplo, pelo cortisol de forma simplificada, é o que faz a gente levantar da cama de manhã, ter um projeto. É necessário. A raiva, ela é necessária, ela delimita o meu espaço. A tristeza faz com que eu me torne um ser mais social e busque o outro, porque sozinho está difícil. Então, uhum, todas as emoções cumprem o seu propósito. Se a gente anestesia uma delas, a gente acaba nesse efeito entourage, né, anestesiando muitas outras. E o tesão foi o que você falou. O tesão não libido não é só sobre sexo. Libido é o tesão pela vida, é acordar e falar, uau, sabe? Tô vivo. Isso é o maior presente, né? Uau, tô vivo, é demais. bom demais de sentir. Ô, Mar, já chegando no final, que eu sei que você tem um almoço aí, um compromisso, isso que você falou de nomear é muito interessante, porque para que o monstro seja um monstro, é necessário que ele esteja no imaginário, né? Quando você decide encarar ele, que é isso que você chamou de nomear, ele começa a deixar de ser monstro, né? Então vale a pena encarar mais as coisas e tirar elas um pouco do imaginário, né? O aspecto da fantasia é o que toma conta do todo. Por quê? Numa crise de ansiedade, por exemplo, não é o adulto que está com uma crise de ansiedade, com medo de morrer, é a criança em nós. Então tem um aspecto muito fantasioso, né? Às vezes você está respirando em casa, mas você tem a fantasia de que você não está respirando. É um aspecto da fantasia, não é da realidade. Se você for para um hospital, vão te colocar o oxímetro. Se você estiver em casa, você vai ver que você tá bem, você está respirando. Mas você acredita na sua fantasia. É muito interessante só eu contar isso, que a primeira vez que eu encarei o meu pânico, eu tive transtorno do pânico por mais de 20 anos. Para quem não conhece a minha história, eu tratei com cannabis depois desse tempo todo, e aí, enfim, eu ganhei minha autonomia de vida, eu renasci, um processo lindo que a gente já falou no nosso outro episódio, quem quiser pode olhar, ver lá. E hoje eu não tomo mais nenhuma medicação a não ser a cannabis, e enfim, ganhei minha vida de volta. Mas durante esses 20 anos, o pânico foi meu mestre. Então, tiveram muitos momentos de aprendizado. E esse foi um momento muito interessante que tem a ver com o que você acabou de falar. A primeira vez que eu enfrentei o pânico, não que eu senti, porque até então eu já tinha sentido diversas vezes, eu fui engolida por ele diversas vezes. Só que nesse dia, eu resolvi enfrentar ele. Eu estava no supermercado, morava no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e era muito tarde. Mercado gigante, vazio, um território fértil, perfeito para uma crise de ansiedade. Quem tem vai me entender. Eu comecei a cabeça, a mente começou a pensar que eu estava em perigo, o corpo começou a responder. Como eu te falei, ele obedece. Tremor, respiração curta, acelero no coração, comecei a ficar tonta. E aí, o que que eu fiz? Em vez de eu sair correndo, tomar o Rivotril, ligar para alguém, como eu costumava fazer, eu falei. Falei mesmo, porque quem estivesse lá me achou uma louca, porque dessa vez eu falei em voz alta, eu falei, olha aqui, pânico, você vai vir? Não vem logo.
Mas vem logo, porque eu tenho uma vida inteira para viver. Eu tenho que fazer minha compra de supermercado, eu tenho que chegar em casa, ainda tenho que tomar banho hoje, amanhã eu vou trabalhar. Então vem logo que eu não tenho tempo para perder te esperando. Porque quem tem crise de ansiedade sabe que o medo do medo é maior que o medo. A espera, o antes da crise, é pior do que quando a crise vem, porque faz tudo parte desse contexto da fantasia. E foi muito interessante, porque quando ele chegou tão menor do que todas as outras vezes, que nem Rivotril eu precisei tomar. Eu dei umas respiradas, e falei, ah, era só isso? Então agora eu vou continuar minhas compras. E esse processo de quando a gente consegue entender que é algo fantasioso, que é a criança em nós, a gente entende que a crise de ansiedade não mata a gente. E a gente entende que a gente enquanto corpo-mente, consegue comandar o corpo para ele voltar ao seu aspecto de equilíbrio anterior à crise. Então não precisa de nenhuma outra ferramenta externa, não precisa de nenhuma boia falsa. Dentro da gente já tem essa potência de cura e de regular. E isso é muito mágico. Muito bom, Mar. Quero te agradecer. Obrigado por esse papo. Tenho certeza que vai ajudar muito o pessoal. E vocês que ainda não conhecem o trabalho da Maria, procura aí por Maria Klein. Tem um outro episódio gravado aqui com ela, como ela disse. E muito obrigado, viu, Mar? Espero que a gente possa gravar outros aí. Quem sabe um dia Com até eu certeza. ir aí em Portugal. Aí a gente reserva um estúdio aí. Porque eu tenho esse Show. plano de fazer uma tourzinha na Europa aí. Isso é demais. Vai ser ótimo. Muito bem-vindo. Olha, eu agradeço o convite, agradeço a todas as pessoas que nos convidaram aqui para o seu templo sagrado, nos permitiram entrar nas suas casas e ter essa troca nesse lugar da verdade e da luz. E eu desejo que 2025 seja repleto de milagres. Os milagres simples que são e acontecem cada vez que a gente consegue olhar para algo de um ponto de vista diferente. É isso que eu desejo. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. E é isso aí. Bom 2025 para todos nós aí. Um abraço. Isso. Até mais. Tchau.